Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho. E no final do capítulo 12, nós temos 4 mensagens dos Espíritos. Vocês podem ver lá no tópico 12, 13, 14 e 15. Para não ficar muito maçante, e depois, se vocês, quem tiver interesse, ler lá, nós vamos ler o tópico 13, 14 e 15, que é a mensagem de um espírito protetor de Bordeaux, do Chico Xavier e de Santo Agostinho. E aí a gente vai fazer nossas ponderações no fechamento do capítulo 12. Então, quando a gente for começar a ler, a gente vai começar a ler pelo tópico 13, não pelo 12, tá? 13, 14 e 15. Então, vamos acalmando nosso coração, elevando nossos pensamentos ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para os nossos estudos semanais do Evangelho, no intuito de aprimorar o nosso conhecimento para a nossa jornada evolutiva. Agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, nós vamos dar início aos nossos trabalhos de oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. E agora a Carolzinha vai nos dar o prazer da leitura. Vamos meditar enquanto a gente ouve. Vamos lá, pessoal. Tópico 13, no capítulo 12. O duelo é, como antigamente o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ao sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamaríeis a esses costumes dar razão àqueles que suportassem melhor a prova? Chamaríeis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas então, não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé. Ingênua, é verdade, mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente. Enquanto que, no duelo, confia-se na força bruta, de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido quem sucumbe. O amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria.
refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido, respondei-lhes de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privais de uns dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo? Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, este, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. Ah, triste satisfação que frequentemente deixa, desde esta vida, cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra da conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a essa máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as do duelo e das regras, que são os duelos de povo a povo. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não lhe pertence senão a Deus, esse é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que opõem ao seu desígnio. Esse último, quase sempre, é um homem sem educação. Não tem, senão, noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si? O duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Tudo bem. Obrigado, Carol. O capítulo 12 fala muito sobre amor, inclusive sobre amar o inimigo. O amor é a base de toda a doutrina espírita. O amor é o alicerce principal da relação matéria-antimatéria. Se eu sou o construtor da minha verdade, quero construir a minha verdade, eu preciso fundamentar, eu preciso definir o que é o amor. A dor
eu sei definir bem. Eu já senti. É simples. A tristeza eu defino com precisão, porque eu já senti. O amor eu consigo definir com essa facilidade. Eu amo ou eu gosto muito? Eu amo ou simplesmente quero? Eu amo ou é confortável? O amor é mais difícil de se definir. E como eu vivo numa sociedade que já tiveram grandes pensadores, eu recorro a um deles, Platão, que vai me dizer que o amor é o desejo. Aquilo que eu desejo, eu amo. E o desejo que Platão fala é o desejo de Eros. Se eu tirar por base a minha relação com a minha esposa, de fato, essa relação começou com o desejo que eu tinha pela minha esposa. Mas ao passar dos anos, ao correr do tempo, eu via que esse desejo diminuía, que é natural, mas de uma forma inversamente proporcional. O meu amor por ela crescia. Então, lá atrás, eu tinha muito mais desejo do que amor. Hoje, eu tenho muito mais amor do que desejo. Então, não há uma relativização confortável entre o amor e o desejo. Também eu não nutro nenhum tipo de desejo de Eros pelo meu filho. Mas não tenham dúvida que eu amo o meu filho. Eu também não nutro nenhum tipo de desejo erótico pelos meus cães. Mas eu amo meus cães. Então, essa relação desejo e amor me parece um pouco deficitária para que eu possa adotá-la como minha verdade. Ainda que eu considere o desejo aplicado por Platão como um simples querer, eu não posso esposar esse pensamento, porque eu sempre quis participar de uma reunião como essa. E se não fosse a insistência tenaz da Carol e a demonstração de que a tecnologia poderia demonstrar isso, isso não seria possível. E hoje eu participo dessa reunião. Então, eu já não quero mais participar dessa reunião. Eu já não desejo mais. Eu já estou participando. Eu já não tenho mais o querer. Mas ainda assim, eu amo essa reunião. E amo cada um de vocês. Amo de uma forma muito mais fílica do que erótica. Fílica que vem de filia, do grego filia, que significa um amor de amizade, de lealdade, de afeto profundo. Então, o amor que eu tenho por vocês não é o erótico, é o filíaco. Então, a gente descarta essa descrição, essa definição de amor de Platão, ainda que ele seja Platão. Vejam aquilo que eu sempre digo: a importância da construção da verdade de cada um. Platão deu uma definição de amor que eu não aceito. Então eu volto aos grandes pensadores e vejo que Aristóteles, e um pouco depois Spinoza, definiram o amor como alegria. O amor é alegria. Onde eu tenho alegria, eu tenho amor. Esse amor e alegria, ele potencia
ele potencializa o meu agir, ele potencializa a minha vontade de agir. De fato, eu tenho alegria de estar ao lado da minha esposa, do meu filho, dos meus cães, de vocês todos. Como diz muito bem Clóvis de Barros Filho, o Fernando, que acorda às 5 horas da manhã, tem um potencial de agir muito menor do que o Fernando, que está aqui com vocês, exercendo todo o seu potencial de agir, porque eu amo estar aqui. Mas ainda falta alguma coisa, porque se eu viajo para uma cidade, eu posso ter diversos momentos de alegria nessa cidade. Mas quando eu retorno dessa cidade, eu posso não querer mais voltar para essa cidade. E lhes digo que isso comigo frequentemente acontece. Eu já vi tudo. Eu já conheci o que eu queria. Eu tive meus momentos de alegria, mas eles não despertaram amor. Então, essa relação também fica um pouco frustrada de alegria com amor. E quando acabam as fontes onde nós vamos buscar as inspirações para definir termos das nossas verdades, nós simplesmente criamos, porque somos deuses e podemos criar. Então, na minha definição, o amor, na minha verdade, na verdade do Fernando, é aquilo que me renova, é aquilo que me fortalece, é aquilo que, tendo feito, eu quero fazer de novo, é aquilo que, tendo estado, eu quero estar de novo, é aquilo que, tendo visto, eu quero ver de novo, e é aquilo que, tendo sentido, eu quero sentir de novo. Quando eu alimento uma pessoa, eu quero sentir o que eu sinto, a satisfação que eu sinto vendo aquela pessoa alimentada, que não estaria alimentada se eu não estivesse lá. Quando eu deixo uma pessoa feliz, quando eu alegro uma pessoa, eu quero sentir de novo aquilo que eu sinto, que ela não seria tão feliz se eu não estivesse lá. E esse sentir não é uma gratidão, não é um obrigado. Não é se você não existisse, hoje eu estaria triste, hoje eu estaria com fome. É interno. A satisfação interna de você com você mesmo, dito popular, para mim, de você com o seu Deus interno, é de paz, é de harmonia, de frequência. Então, essa, senhoras e senhores, é a definição de amor, da verdade, do Fernando. Caso cada um queira apresentar a sua definição de amor nas vossas verdades, eu sou todo ouvidos. Eu vou trazer, já que o Fernando trouxe tantos pensadores aí, né, falando do amor, vou trazer então a definição de amor por Yogananda. A gente pode estar com um bloqueio, né, para deixar o amor atuar também, por inúmeras questões. Então, eu vou ler aqui características quando a gente está agindo com amor e algumas características de quando a gente não está agindo com amor, porque eu acho importante a gente refletir sobre isso, né? Porque não significa que a gente ser amoroso, a gente está sendo amoroso com tudo ou com todos. Então, vale a reflexão de cada característica. Se estamos agindo com amor, existe perdão, amizade, fraternidade, boas-vindas, compaixão, respeito, bondade.
compartilhamento, apreço, um coração aberto, cura de feridas emocionais, amor próprio, sentir-se amado, compreendido, aceito, sendo um canal de amor divino. Porém, quando existe um obstáculo, quando a gente não está nem doando, né, e nem se permitindo também receber amor, então a gente não se coloca como instrumento dessa comunicação, quais são as características? Ressentimento, inimizade, incapacidade de perdoar, falta de compaixão, falta de respeito, falta de cortesia, um coração fechado. Estamos no julgamento, na rejeição, no ódio, com feridas emocionais, emotividade excessiva, um apego, ciúme, falta de amor próprio, não se sentir amado, compreendido e aceito. Então, reflitam, né, para ver onde pode estar acontecendo barreirinhas que estão impedindo ou desse amor fluir, ou dele ir, ou dele voltar para a gente mesmo. Então, se a gente quer ser amado, a gente deve começar a amar aqueles que precisam do seu amor, né, do nosso amor. Se você quer que os outros sintam compaixão por você, comece a demonstrar compaixão pelas pessoas ao seu redor. Se você quer ser respeitado, aprenda a ser respeitoso com os outros também. Pelas portas da amizade, pelas portas do afeto conjugal, pelas portas do amor dos pais, do amor ao próximo e a todas as criaturas vivas, você será capaz de entrar no reino do amor divino. E é nesse território infinito que você vai perceber que todas as coisas, animadas ou inanimadas, respiram e vivem graças ao amor de Deus. Então, agora, queria fazer uma prática com vocês, bem rapidinha. Uma mão vai no coração e a outra mão vocês vão colocar para frente, como se estivesse no coração de outra pessoa. Quem quiser pode fechar os olhos e mentaliza bem forte essa frase que eu vou falar agora. Eu irradio amor e benevolência aos outros, para abrir um canal através do qual o amor divino possa alcançar a todos. Que assim seja. Diga, Marcelão. Foi sem querer, desculpa. Imagina, tranquilo. Alguém quer falar do definição do amor? Esse povo está muito tímido, viu, Carol? Amor, amor é doação, amor é perdão, amor é servir, né? Eu vou relatar um fatozinho rapidinho. Eu cheguei ao Morro do Chapéu, que é uma cidade, a minha cidade natal fica na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Estava em Salvador. E eu cheguei para tentar decidir uma coisa que, na verdade, quem teria que decidir era a própria pessoa. Uma prima de 88 anos, lúcida ainda, que mora com o filho, só são eles dois. E a gente conseguiu uma vaga no abrigo para ela, porque o filho praticamente passa uma boa parte na rua e deixa ela só. E hoje foi um conflito tão grande, e ontem de noite eu chorei muito, porque eu tinha certeza que ia ser muito difícil separar os dois, porque só são eles dois. Quando nós chegamos hoje lá, eu e minha irmã, para conversar com ela, ela já tinha dito que queria ir. Né? Quando foi hoje, ela disse, eu não quero ir. Eu não quero separar do meu filho. Ela tem a casa própria, ganha 1.000 salário mínimo. O abrigo ficaria com 70% para custear as despesas dela. E o filho ficaria com 400 e pouco.
como ele ia sobreviver com 400 e pouco. E ele disse que não quer que ela vá também. Eu disse a ela, Dinha, ninguém vai interferir na sua escolha, no seu livre-arbítrio. Ninguém. A gente não vai ser contra a sua vontade. Você não quer ir? A gente também vai respeitar a sua decisão de ficar com seu filho. Bom ou não, ele faz o que pode por ela. E a gente faz o que pode toda vez que vai no Morro do Chapéu. Olha, quanto amor e quanta cumplicidade desses dois espíritos. Quem sou eu para interferir, né? Então, Fernando colocou o amor realmente de uma forma muito boa. A ilustração de Carol foi fantástica. E amor é tentar, vamos tentar amar o amor que Jesus deixou, né? Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. A cada dia, a cada momento, nas suas atitudes, naquilo que você faz, tudo que você faz com amor, com carinho, com doação, é amor. É, é uma forma de você amar, né? Então, realmente, quando eu acordei hoje de manhã, eu já sabia que ela não ia querer ir, né? E a gente saiu de lá hoje com o coração partido. Eu já estou aqui em Duas Barras, que é um distrito do Morro, é um povoadozinho. Quando eu cheguei, você não queria vir mais, a gente estava morrendo de saudade, você faz falta, né? E aqui estou eu em casa, né? Agradecendo a Deus e que Deus faça o melhor para ela. É a escolha dela de ficar com o filho e o filho também ficar com ela. Exatamente, Darcy. A gente tem que respeitar a escolha dos outros, entendeu? A gente não tem como, né? Enfim, não tem como ir contra. É a escolha dela, é o que ela acessa nesse momento evolutivo dela. Como diz a música, toda forma de amor vale a pena, né? Isso, exatamente isso. Mais alguém? Ana, vamos lá. Tá sem microfone, querida. Não sei se você levantou a mão sem querer. Não, não. Foi intencional. Esqueci foi Ah. de abrir o microfone. Bem haja, Carol. Bem haja. Então estava dizendo que é um tema tão bonito que não quero deixar de dizer alguma coisa. E, na minha opinião, nós, em essência, somos amor. E, no fundo, Deus, deusa, é amor e nós, como centelha divina, é essa a nossa essência. Depois, aqui, neste plano, nesta dimensão, vamos ganhando capas, esquecimento e vamos desconectando com esta nossa essência. E acredito que estamos aqui precisamente para resgatar a nossa natureza divina, aquilo que realmente somos, mesmo perante os desafios que a dualidade nos traz. E já agora também trazer aqui um poeta, Luís Vaz de Camões, que também trouxe aqui o seu pensar sobre o amor e que dizia algo como: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. E é um pouquinho isto, não é? Nós na dualidade estamos sempre neste vai e vem, nesta procura, nesta busca e a lidar sempre com a luz e a sombra. E o conseguirmos amar, o- para mim, amor é verdade, é integridade, é genuinidade. Lá está, é a nossa essência. Eu volto, acho que o mais
mais simples para dizer, é isto, é a nossa essência mais pura, mais verdadeira, e estamos num aprendizado, ou pelo menos se calhar aprendizado não é a palavra correta, estamos num renascimento para acedermos a esta nossa essência de amor puro e de totalidade, de pureza e de onde nada falta, onde nada é demais, onde tudo se encaixa, há uma paz profunda, há uma harmonia. E onde é que é aqui o maior desafio, na minha perspectiva, é conseguirmos tirar estas camadas, tirar estas máscaras, estas defesas que fomos desenvolvendo à medida que fomos crescendo, à medida que nos fomos aculturando, e conseguir mergulhar naquilo que realmente somos, na nossa essência verdadeira. E ser com base nessa essência que nos comunicamos e interagimos e olhamos, porque se conseguirmos primeiro reconhecer esta nossa natureza, sermos amor puro, e conseguirmos ver no outro que na verdade não há outro, esta é a minha perspectiva outra vez, mas acredito que se somos todos filhos e filhas de Deus, então somos partículas, somos partes de um amor que é o amor divino. E, portanto, não há separação. Esta é só a nossa ideia aqui, mas como espíritos, acredito que estamos todos ligados, não há qualquer separatividade entre nós. E ao vibrarmos em puro amor, estamos em conexão e em vibração que faz com que não haja ilusão, não haja necessidade de procurar nada fora. É como haver um sentimento e uma consciência de que somos todos um, somos todos a mesma vibração de amor, e isto muda completamente como olhamos para fora, como olhamos para o outro, como já deixamos de ter necessidade de buscar fora, de buscar no outro, algo que nos complete, algo que nos venha a acrescentar, porque na verdade nós já somos tudo, já somos inteiros e inteiras. Enfim, é isto, pronto, é isto. Vou-me ficar por aqui. Bem-aja por deixarem partilhar. É uma importante observação, como todas que você faz, Ana, muito bem pontuado, mas apenas para completar esse belo poema, maravilhoso poema de Camões, eu finalizaria com: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, eu nada seria. Certo, povo? Então vamos encerrar. E aí, se alguém tiver algum tipo de dúvida sobre a espiritualidade em geral, a gente pode tirar essa dúvida ou debater e discutir. Vamos então. Edu, me faz essa pergunta, depois que eu encerrar, eu respondo aqui, tá bom? Olá, Olá, Jean. oi. É, é a primeira vez que estou aqui, eu não sei se daria tempo para me fazer uma pergunta.
Eu falo. É a respeito do que nós lemos, não? Não. Então, a hora que eu encerrar o evangelho, eu abro para perguntas em geral e eu te chamo, tá? Ah, tá certo. Tá, Tá obrigada. bom? Então, vamos de novo acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar o nosso caminho evolutivo. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, agradecendo aos nossos mentores, pedindo que continuem nos instruindo, nos intuindo, nos direcionando, nos protegendo, nos ensinando, nos direcionando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos, pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos concedam a bênção divina do passe. Nessa transição de energia, onde cada componente dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade de luz, que transmite ao topo da sua cabeça, o chácara coronário, um fluxo de luz branca perolada. E esse fluxo toma o corpo daquele que a recebe, empurra todas as energias lá para os pés e dos pés para a terra. Quando essa energia toma todo o corpo daquele que recebe, envolve órgão por órgão desse corpo e vai curando, reestruturando e realinhando todos eles. Essa energia de tão forte, tão intensa, passa a expandir do nosso corpo físico e dos nossos corpos sutis e atingir os nossos parentes, a nossa casa, o nosso carro, os nossos pets, os nossos amigos, os nossos inimigos e todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, homens ou animais. E de tão intensa essa luz que brilha. E nessa intensidade, Pai, nós pedimos pelos irmãos Ângela Maria, Luana Anjos, Luana dos Anjos, Cauê Anjos, Ana Lucia Cavalcante Wanderley, Jefferson Isaac dos Santos, que lhe seja concedida a graça do amparo de cura, se for o caso, de orientação, se for o caso, ou de equilíbrio. E essa energia expande do orbe terrestre e começa a atingir todo o universo. E é nesse momento de energia intensa, essa troca de energia, que nós te dizemos: obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos, meu Senhor. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, a nossa saúde, o nosso destino e o nosso futuro. E o nosso espírito. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem beber a aguinha. Diga, Edu, já te chamo, tá? Cadê o Edu? Caiu? Então vamos lá, Jean. Ah, o Edu, desculpa, tá lá. Só um segundo, Jean. Já vou ouvir o Edu e já te chamo. Na verdade, a dúvida da Luana. É sobre, assim, a gente, quando a gente é amor, a gente busca a espiritualidade, né? Tá no caminho do dar e receber, mas quando a gente recebe o mal, né, do outro, às vezes das pessoas que a gente menos espera, ou ali do convívio familiar, às vezes, né? É aquela pergunta assim, como que pode, né?
a pessoa emanar dessa forma, né? Uma coisa, uma maldade, né? E, e é sobre isso, porque isso é, é difícil, né? Para a gente, como ser humano, né? A gente dá, trata bem, né? Mostra que somos pessoas do bem, e vem pessoas fazer o oposto, né, com você, né? De trazer um mal às vezes que você fica ali é, sem saber por quê, se perguntando, se martirizando todos os dias, até mesmo adoecer a sua saúde, né? Foi o caso que Uhum. aconteceu comigo recentemente. Então, é, eu fico muito nessa dúvida, assim, por quê, né? Por quê? Queria Lu- entender mais. Luana, muito prazer, Prazer. uma satisfação que você esteja aqui conosco. E essa sua pergunta é um pouco complexa para se responder num encontro de evangelho, mas eu vou tentar fazer um resumo para que você, pelo menos, oriente o seu estudo. Nem todas as pessoas estão no mesmo grau evolutivo. Algumas estão mais evoluídas, outras menos. Estando mais evoluído, eu não posso cobrar de uma pessoa menos evoluída algo que eu faria, Uhum. porque essa pessoa não alcança esse entendimento. Assim como o Chico, Divaldo, Raul Teixeira não podem cobrar de mim uma atitude como a deles. Não estou preparado para isso ainda. Eles são muito superiores a mim, mas eu sou superior à grande maioria. Nós somos superiores à grande maioria, que vive ainda na primitividade. O que eu posso esperar de aproximação espiritual de alguém que briga por um time de futebol? E acontece, eles Sim. brigam. O que eu posso esperar de alguém que bate na esposa e entende que a esposa é sua propriedade? Alguma coisa de bom? Não tem coisa de bom para me dar. Ele não tem nada de bom para me dar. Ele só tem agressividade e mal. Por quê? Porque o espírito dele está nessa fase e provavelmente tem outros problemas a serem resolvidos que ainda não foram. Veja, por mais que você ame um animal, guardado as devidas proporções, por óbvio, e que esse animal te ame, quando você for arrumar a travessa de comida dele, desejando o maior bem, o maior conforto para que ele se alimente, ele vai te morder. Uhum. Porque ele vai entender que você quer tomar a comida dele. Por mais que ele saiba quem você é e por mais que ele te ame. É o instinto do animal que promove a ação do animal. Ele pode até se arrepender depois, ir para o cantinho, sentar, mas ele vai automaticamente te morder. Porque isso é a preservação da minha vida, e você não pode tirar isso de mim. Guardadas as devidas proporções, o raciocínio do animal e o raciocínio seu hoje não podem ser medidos. Eu não posso esperar do outro aquilo que eu faço, porque o outro não tem conhecimento, não tem cultura, não tem o entendimento de fazer aquilo que eu faço. E se você quer se decepcionar e aceita um conselho meu, não se decepcionar, não se frustrar e aceita um conselho meu, tudo que você fizer aos outros, não espere nada em troca. Porque não volta. Morou, bicho? Sim. Tudo bom. E se eu Vai puder, orientando. só um Isso. instante, Fê, vou te passar uma sugestão, Luana. Quando acontece alguma coisa com a gente, geralmente existe dor,
acontece isso aqui, ó. E Sim. você tá assim, sabe por quê? Porque você tá presa no porquê. Aham, Troca a pergunta por que isso aconteceu pelo para que isso aconteceu. Que até a sua aham, refeição vai mudar. sim. E aí vão vir as respostas que você procura. Viu? Sim. Graças. Belinda, vamos Não, a oír a Jean. Gia, Calma. Belinda, vamos a oír Jean primeiro e depois vou a chamar. Sim? Jean primeiro. Pode falar, Jean. Oi, muito bom estar aqui. É, eu vou direto no que eu estou querendo saber, porque eu estou participando aqui na Praia do Forte, numa sessão espírita. Toda sexta-feira a gente vai para lá e tem sido super legal. Eu tive momentos na minha vida, bem mais jovem, muita, assim, eu sabia tudo que estava acontecendo, eu sempre fui meio ah, intuitiva, né, com as coisas e tal, mas eu não quis desenvolver esse lado da mediunidade, nunca quis realmente. Para isso, e fui para um outro vertente, né, mais budista, outra história. Aí eu agora estou frequentando, eu já tinha frequentado também centro espírita, sempre foi muito maravilhoso, adorável e tal. E eu, sexta-feira passada, eu tive uma experiência que até hoje ainda estou meio mexida. A gente estava lá e de repente eu não me lembro de nada. Me disseram, estava com uma amiga que ela está aqui presente, eu acredito, e eu comecei a chorar. Isso me contaram, porque eu não lembro. Tudo totalmente apagou da minha memória. E eu comecei a chorar muito e tremia muito e falava que tinha duas pessoas que precisavam de muita ajuda na vila e, e nesse processo eu fiquei umas 6, 7 horas, eu não sei quanto tempo, mas eu não me lembrei de nada. A gente saiu de lá, eu não me lembro. Eu não me lembro, a gente passou no mercado, eu não me lembro. Passamos para buscar uns verdes, eu não lembro. Eu não lembro como eu cheguei aqui, eu não lembro, apagou tudo. E isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei com muita dor de cabeça também. E eu sempre fui, eu nunca, desde de adolescente, eu nunca quis beber e nem mexer com droga, porque eu gosto de estar muito consciente. Eu sou uma pessoa que sempre meditei e tal. Assim, a consciência, para mim, estar consciente no meu momento, no aqui e agora, sempre foi muito importante. Então, isso mexeu muito comigo. Eu não lembrar de nada, sabe? Isso aí, até hoje, eu eu estou melhor hoje, tá? Passei o final de semana bem assim, mexida ainda, dá muita vontade de chorar às vezes. Agora, por exemplo, está me dando essa emoção, essa vontade de chorar. E aí eu queria entender Jean, um pode pouco, chorar. né? Não precisa Eu tô, controlar. Pode não, pôr para fora, viu? então assim, eu queria entender um pouco, porque eu não realmente não gostaria de ficar inconsciente. Eu gostaria de fazer o que eu fiz, tentar ajudar duas pessoas, mas sem ficar inconsciente, sem esquecer de tudo. Para mim é muito difícil. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. então, você já ouviu um ditado que diz: soldado de folga no quartel está procurando serviço? Bom, Já, assim. já ouviu? É dia de folga do soldado, mas ele não sai do quartel. Ah, tá. Então, em vez dele ir para casa curtir o dia de folga dele, ele fica no quartel. Uma hora ele vai achar serviço. Vão catar ele para trabalhar. Meu anjo, nós temos dois tipos de mediunidade. Todo mundo é médium. Todo mundo, sem Hum, exceção. Eu posso ter uma mediunidade ostensiva, como a que eu tenho, que é uma mediunidade que eu não, se eu não desenvolvesse, eu ia sofrer demais. Ou eu posso ter uma mediunidade normal, como todos têm, e resolver desenvolvê-la. E aí eu vou ter, lá na frente, uma mediunidade ostensiva.
Você, pelo que você me disse, você tem uma mediunidade, se não ostensiva, semi-ostensiva. E não trabalhar com essa mediunidade, não colocar essa mediunidade a serviço do próximo, vai te causar dano. Vai te causar prejuízo. Porque não é que Deus te deu dom, ele não dá dom para ninguém. É que você pediu lá em cima e disse, cara, essa lista aqui está muito grande. Dá uma força para mim, para eu conseguir dar uma eliminada nesse todos esses resgates aqui. E eles falam, legal, eu vou te dar uma facilidade de comunicação com o plano superior para você auxiliar o próximo. Aí você fala, opa, cada um que eu auxiliar, eu dou uma... Eles falaram, cada um que você auxiliar, você dá uma ticadinha aí. Então eu venho com essa predisposição. Só que aí eu chego aqui e encontro a religião. Eu chego aqui e encontro a política. Isso tudo me fecha, eu tenho medo, eu começo a ser controlado. Quando eu começo a ser controlado, eu começo a fazer aquilo que os outros querem e não aquilo que eu vim fazer. E aí eu me desvirtuo. E aí eu não faço aquilo que eu vim fazer, mas o canal está aberto, está ligado a meu pedido. E não tem como fechar. Só um segundo. Eu entendo o que você está falando, mas, por exemplo, eu tive uma vida, né, eu já estou com 68 anos hoje, então, desde os 15 até hoje, sou uma pessoa assim que eu sempre meditei muito, eu sempre, de uma outra forma, eu canalizei essa energia, né, que eu tinha de contribuir com o mundo, com as pessoas, de uma outra forma, né? Eu parei de ir no centro espírita quando eu tinha 17, 18 anos, aí encontrei um mestre, eu fui Rosa Cruz, depois, por 7 anos, depois eu encontrei um mestre e entrei nessa área do mestre indiano e tal. Mas isso sempre fez parte da minha vida, do outro, né? Você está falando do amor, para mim, eu, eu sou amor, entendeu? Então, assim, amor para mim é uma coisa mais fácil, porque eu sinto realmente que eu sou amor. Então, ele é desde pequenininha, então ele é gerado por mim naturalmente, né? Assim, nessa contribuição pelo mundo, na minha vida, na vida das pessoas em volta de mim, pelo mundo, a terra em si, faço rituais todo dia de manhã e tal. Então, mas eu entendo que você está falando sobre essa mediunidade, ela existe, ela nunca vai morrer, ela nunca vai deixar de existir lá. Ela só não é, eu não fui dessa vertente, né? Mas o de ficar inconsciente me deixou muito mexida, entendeu? Deixa eu falar um Então, pouquinho, Fê, só um instante. Tudo o que mais me chamou a atenção até agora foi o controle excessivo. Uhum. Controlo para não chorar, controlo para não beber e não usar droga e não perder a consciência. E isso tudo gera um falso controle. Inclusive, quando a gente controla para não se conectar a essa mediunidade, a gente está deixando para trás uma parte importantíssima nossa. E isso é o que acontece com a maior parte das pessoas. Por características tomadas na vida, porque aconteceram várias situações que fazem a gente nos tornarmos controladoras, e aí, para nos manter seguras, nós precisamos estar ali com a rédeazinha na mão. Então, eu não posso perder a consciência, eu não posso perder meu centro, eu não posso, né? Agora, existem ferramentas para poder conseguir desenvolver e controlar essa mediunidade. E você ter a rédea na mão em relação a isso. Isso, para mim, seria o ideal. Inclusive, antes de chamar Belinda, eu vou falar com vocês que está para começar o curso do Eu em Essência, tá? Vou passar as informações para vocês. Provavelmente em 2 semanas a gente deve dar início. Esse curso, o foco principal dele é fazer a nossa reforma íntima. Então, nós vamos trabalhar 4 pilares: amor próprio e autovalorização, disciplina, higiene mental e atenção aos sinais. Somente depois que a gente tem tudo isso equilibrado
é que a gente consegue realmente desenvolver, identificar nossas habilidades mediúnicas, desenvolver e controlar. Aí vem o outro curso do Eu em Essência, que é um curso 2 em 1, né? Só é dividido, porque primeiro a gente precisa de uma etapa para depois passar para o próximo degrau. Então, seria uma boa para você, Jean. Já ajudou, me ajudou. Esse curso, inclusive, ele surgiu porque o Fê fez esse passo a passo comigo e eu falei: o mundo tem que passar por isso, porque tem muitas pessoas, como eu estava sofrendo com esse caso aí, por exemplo, que você contou, eu também passava por situações assim. E foi o Fê, com essa metodologia, que hoje eu ajudo ele a passar isso para vocês, que me salvou. Vou falar salvou porque foi salvar mesmo, tá? Então depois eu vou passar as informações para vocês, tá? Pode ser uma boa para ajudar, né, a nos desenvolver com consciência, amor e consciência. E só concluindo, Jean. Ah, Oh, desculpa, Carol. pode Vou falar. falar, pode falar. É Jean mesmo ou é Gian? É Guia. Guia. Tá bom. Guia. Guia. Yeah. Só concluindo, Guia, e não excluindo o seu direito de falar depois, canalizar a energia da forma que eu entendo correto não significa que eu estou fazendo certo. Eu, quando vim para cá, tinha claro, desde os 15 anos de idade, que a minha missão é evoluir, como de todo mundo, mas o fardinho que eu carrego é trabalhar como um soldado para livrar as pessoas daquilo que as atrapalha na sua evolução. Isso a gente chama de obsessão. E essas obsessões, algumas delas, não são limpas, não são desentranhadas das frequências das pessoas com reiki, infelizmente. Nem com oração, e nem com boa vontade, e nem com magnetismo. É preciso uma coisa mais forte. E, no caso que a gente trabalha, é a apometria. Então, se eu aplicasse minhas energias no reiki, e com respeito a todas as técnicas, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não, a respeito todas, mas para o que eu vim fazer aqui, algumas dessas técnicas seriam ineficientes. E aí eu estaria canalizando minha energia em algo que não seria suficiente para aquilo que eu precisava fazer. Morou, Bicho? Você quer fazer mais algum comentário? Não, eu acho que realmente nesse sentido que eu gosto de controlar as coisas para mim, né? Eu me conheço pouco, acho que a gente sempre está se conhecendo, sempre está em transformação, e realmente eu tenho uma gratidão muito grande com a vida, né? Então, assim, eu, eu ouvi vocês falando, mas assim, eu sei que sempre fui muito aberta, muito aberta para para o espiritismo, para o católico, para todas as religiões, todas as coisas boas, as partes boas e que me diziam e que me acrescentavam, que eu intuitivamente sentia, não, isso foi para mim. Até meu mestre, quando ele falava, eu falava, não, isso é para mim, não, isso não é para mim. Então, eu sempre tive essa intuição muito forte. Mas eu realmente acho que eu não entendi bem, agora eu estou entendendo, eu já entendia que algumas pessoas elas ficam inconscientes quando elas recebem, né? Mas eu não gostei dessa experiência. Então é Não, isso. não. A inconsciência na mediunidade é um descolamento excessivo do espírito. Não é necessário estar Não é, né? inconsciente. Uhum. É um Essa parte eu desconhecimento do realmente. trabalho. É um desconhecimento do trabalho. Vamos Certo. trabalhar essa Eu sua preciso de conhecer mediunidade. mais, né? É isso que eu entendo, que eu preciso Precisa de entender um controlar mais. pouco mais para continuar nessa, né? De repente é o momento para mim, de repente, retornar, né?
de tantos anos atrás, que eu já tinha eu tinha assim, acontecia coisas incríveis comigo, que eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? As pessoas vinham, falavam comigo, quando eu olhava, a pessoa não tinha ninguém ali, sabe? Coisas assim, Eu sei muitas bem que é coisas. isso. Então, Agradeça a esse episódio de inconsciência, porque se é, não tivesse acontecido algo que te deixasse desconfortável, você ia continuar não olhando para isso. Foi é, necessário você perder o controle para dar para visão para poder. isso. Então, por isso que eu estou perguntando aqui, amanhã eu vou de novo no centro também, que na quarta-feira eles encontram para conversar e tal, que eu não falei com eles ainda, que eu acho que vai ser muito legal também. Muito obrigada por me ouvirem. Imagina, E aí a gente vai. é conhecer Belinda, o processo e saber lidar com ele. É É porque natural. você ter esse dom é uma coisa muito linda, assim, de você puder, por exemplo, tinha duas pessoas precisando de ajuda e de repente foi possível, através de mim, que essas pessoas recebessem essa ajuda, né? Nossa, eu fiquei, isso é uma coisa muito boa. Eu só quero estar consciente. Fica tranquila. Tá. Obrigada. Gratidão. Obrigado a você. Carol, me ajuda aí. Belinda. Hola, Olá. sí, el mensaje ya lo Olá. escribí. Lo que quería decir es que estoy muy agradecida porque me aceptaron de nuevo en el grupo. Yo me había ido porque no aceptaba lo que me pasaba a mí. De lo que percibía, veo y escucho. Entonces, o sea, estaba como mal conmigo misma porque pensé que estaba enferma. Pero le agradezco mucho de que me aceptaron. Bem-vinda outra vez, querida. Gracias. És muito Eso. bem-vinda. Gracias. Cleiton, quer falar? Pessoal, nós passamos do horário, então vamos tentar ser mais rapidinhos, né? Para a gente conseguir cumprir o horário direitinho, porque esse horário a gente já está assim, ó, caminha. Ah, o meu é rápido. Não, eu tô vendo a guia falando que não quer, não quer, não quer, e eu tô aqui doido querendo, e não consigo. Quer, mas não faz, né? Essa é fácil também. Tem uma que quero ganhar dinheiro sentado no sofá, aí também fica fácil. Eu querendo incorporar e ela não quer. Quero que toque a campanha da minha casa, o cara com 5 malotes de dinheiro aí, com 10 milhões, fala, Fernando, trouxe para você aqui, ó. Fica aí, cara. Parabéns. Mas não acontece. Infelizmente não acontece. Ah, creito, creito. Gente, então espero ter sanado a dúvida de todos. Foi muito bom o nosso debate hoje. Tomara que se amplie cada vez mais. Fico feliz que o grupo está chegando gente nova, gente com mais vontade de aprender, vontade de se direcionar. E quem eu vejo amanhã, até amanhã. Quem não vejo amanhã, até terça-feira que vem. Fiquem com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Beijo, beijo!